Olá pessoal, vamos resolver a seguinte questão do Enem 2021 da matéria de matemática. O gráfico apresenta o nível de ocupação dos 5 reservatórios de água que abasteciam uma cidade em 2 de fevereiro de 2015. Então aqui temos o gráfico dado enunciado com os respectivos níveis dos 5 reservatórios. A pergunta do enunciado é a seguinte: nessa data, o reservatório com maior volume de água era o... Então aqui temos as nossas opções. Pelo menos uma questão do Enem com pouco texto, né? Então uma questão mais de análise de gráfico aqui para a gente. A questão quer que a gente verifique o reservatório com maior volume de água dentre os 5 no dia 2 de fevereiro. Temos aqui que o nível de ocupação do reservatório é dado em porcentagem. E a capacidade de cada reservatório em bilhão de litros, veja que essa capacidade é diferente de acordo com o reservatório. Como assim? O reservatório 1 tem 105 bilhões de litros de capacidade, o reservatório 2 tem 100 bilhões de litros de capacidade, o reservatório 3 tem 20 bilhões de litros de capacidade e assim por diante. E a porcentagem que ele está ocupada é dada pela coluna nível de ocupação. Então, para cada um dos reservatórios, para calcular qual que é o volume de água que eles estão apresentando, como aqui, por exemplo, no reservatório 1, ele tem 20% da ocupação e ele tem capacidade de 105 bilhões de litros, então temos que calcular 20% de 105 para saber qual que é o nível do reservatório 1. Da mesma forma, no reservatório 2, temos de calcular 30% da capacidade, que é 100 bilhões de litros, e assim por diante. Então, vamos agora à tarefa de calcular cada capacidade dos reservatórios. Como que a gente vai fazer? Reservatório 1. Então, como foi explicado, no reservatório 1, temos que o nível do reservatório está a 20%, aqui de acordo com essa linha vermelha, e a capacidade do reservatório, de acordo com o enunciado, é de 105 bilhões de litros. Então a capacidade é 105. Ou seja, tem que fazer a conta, 20% de 105. Como que fazemos a conta da porcentagem? Lembremos que o símbolo de porcentagem representa uma fração dividido por 100. Ou seja, 20% na verdade representa 20 entre 100 partes. Ou seja, isso é equivalente a calcular 20 dividido por 100 vezes o valor que a gente quer calcular, 105. Agora, 20 sobre 100 vezes 105, observe que 20 sobre 100 é uma fração que pode ser simplificada. Se dividirmos aqui ambos o numerador e o denominador por 20, isso aqui vai virar 1/5. Isso aqui pode ser escrito como sendo 1/5 de 105. Isso aqui vai ser 21. Ou seja, a gente concluiu que a capacidade do reservatório 1 é de 21 bilhões de litros. Vamos colocar aqui do lado da alternativa A, 21 a capacidade desse reservatório aqui. Vamos ao reservatório 2. No reservatório 2, a mesma música. Vamos calcular de novo. O nível de ocupação é 30%, de acordo com esse gráfico. Observe aqui que essa barra está acima do 30%. E a capacidade do reservatório é de 100 bilhões de litros. Então, temos que calcular 30% de 100. Novamente, transformando 30 em fração, 30% em fração é 30 sobre 100. E 30 sobre 100, se eu multiplicar isso aqui por 100, claramente o 100 aqui vai cortar com esse 100, e isso aqui vai dar 30. Então, o volume do reservatório 2 é de 30 bilhões de litros. Vamos reservar este valor aqui, então. Agora, hora de ir para o reservatório 3. Reservatório 3, como ele está? O nível de ocupação dele é 50, não é? Metade da ocupação aqui, 50%. Então, 50% é o nível de ocupação. E este reservatório possui capacidade para 20 bilhões de litros. Então, temos que calcular 50% de 20. 50%, como eu já falei, corresponde a fazer 50
sobre 100. Então, é 50 sobre 100 vezes 20. 50 sobre 100, se eu simplificar aqui dividindo por 50 o numerador e o denominador da fração, corresponde a meio. Isso corresponde a fazer metade de 20. E a metade de 20 é 10. Assim, o volume do reservatório C é de 10 bilhões de litros. Agora, no reservatório 4, a porcentagem de ocupação do reservatório é 40%, de acordo com a nossa figura aqui, e a capacidade do nosso reservatório 4 é de 80 bilhões de litros. Precisamos fazer 40% vezes 80. E aí, de novo, nossa mesma estratégia. 40% é 40 sobre 100. 40 sobre 100 vezes 80. 40 sobre 100, nós podemos aqui dividir o numerador e o denominador por 20 para simplificar essa fração, não podemos? Tá vendo? Tanto 40 quanto 100 são divisíveis por 20. Então isso aqui vai ficar 2 sobre 5 vezes 80. 2 quintos de 80 é quanto? 80 vezes 2, multiplica pelo numerador, divide pelo denominador. Então, 80 vezes 2 vai ser 160. 160 dividido por 5 vai ser 32. Então, o reservatório D vai ter o volume de água de 32 bilhões de litros. E, finalmente, porque a gente já não aguenta mais fazer essas contas de porcentagem, temos o reservatório 5. O reservatório 5, o nível de ocupação dele é 60%, de acordo com o gráfico aqui. Então, o que nós vamos fazer? De novo, a mesma música que já estamos cansados de fazer nessa questão. 60% de quem? Do volume. A capacidade é 40 bilhões de litros. 60% vezes 40. De novo, a nossa fração, 60% equivale a fazer 60 sobre 100. Então, é 60 sobre 100 vezes 40. Vamos simplificar as contas aqui. 60 dá para dividir por 20, será? Acho que dá, né? Vamos dividir por 20. Então, divide por 20 o numerador e o denominador. Então, simplificando aqui, 60 dividido por 20 é 3, 100 dividido por 20 é 5. Então, temos que calcular 3 quintos de 40. Igual fizemos aqui em cima, 3 quintos de 40 é fazer, multiplica por 3 divide por 5. 40 vezes 3 é 120. E 120 dividido por 5 vai ser 24. Então, a capacidade do reservatório E é de 24 bilhões de litros. Ou seja, concluímos as capacidades, os níveis dos reservatórios em 2 de fevereiro de 2015 para todos os 5 reservatórios. Agora que temos os volumes de água, basta vermos aqui qual é o maior volume. Então, entre 21, 30, 10, 32 e 24, o maior volume de água claramente é 32. Então, o reservatório com maior volume de água é o reservatório 4 da alternativa D, o reservatório que tem 32 bilhões de litros. E isto finaliza esta questãozinha sobre porcentagem.